Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Renan e na aula de hoje do nosso componente curricular de matemática, iremos falar sobre a adição e suas propriedades. Na sequência de aulas daqui para frente, irei dedicar uma aula para cada uma das operações básicas da matemática. E além de fazer as operações, irei trazer informações que são necessárias para ampliar o nosso conhecimento e o nosso raciocínio lógico. E vamos continuar então com a nossa aula. A adição é uma operação matemática que está associada com a ideia de agrupar elementos de um ou mais conjuntos. E nessa ideia de elementos e conjuntos, aqui vale lembrar sobre os conjuntos numéricos. Então eu posso fazer operações de adição com frações, com números decimais, com os números naturais e outros números também. Então essa ideia de agrupar é que é da adição. E o símbolo que nós utilizamos, para fazer essa operação é o símbolo de mais. Como a gente também pode falar, a operação de mais, a adição e a operação de mais, elas estão associadas com a mesma finalidade. Vamos olhar essa seguinte situação. Nós temos dois colegas que eles estão jogando bolas de gude. Para que eu tenha uma noção de qual é o total que um e o outro tem, nós precisamos fazer o quê? O agrupamento dessas bolas de gude. Então, se eu juntar, se eu agrupar a quantidade do primeiro jogador e a quantidade do segundo jogador, nós teremos um total. Isso é o agrupamento para fazer a adição. Então, o primeiro jogador, ele tem 3 bolas de gude e o outro tem 6 bolas de gude. Representando isso do nosso algoritmo, 3 mais 6 é igual a 9. Então, nós temos essa noção de agrupamento para fazer a adição. A adição também, ela vai nos dar algumas ideias. E essas ideias, elas vão servir para quê? Para que a gente possa resolver também situações, problemas. A ideia de juntar, vamos analisar aqui no slide. Vamos supor que você tem em uma cesta 30 maçãs e na outra cesta eu tenho 15 laranjas. Eu preciso de fazer um agrupamento, uma ideia de juntar essas frutas em uma única cesta. Então, 30 mais 15, eu terei o total de 45 frutas. Isso me dá uma ideia de juntar. Uma outra ideia bastante interessante que a adição nos traz é a ideia de reunir. Vamos colocar um exemplo que você está fazendo sua festa de aniversário e você vai reunir os seus colegas. Você reuniu 32 meninos e 28 meninas. Para saber o total, é só fazer a adição. 32 meninos mais 28 meninas, nós temos aqui um total de 60 crianças. Essa é a ideia de reunir. Uma outra ideia bastante interessante que a adição nos traz é a ideia de acrescentar. Imagina aí que você tem um álbum de figurinhas e que nesse álbum você já tem 43 figurinhas. Você vai acrescentar no seu álbum de figurinhas mais 7. Então nós vamos ter um total, um grupo de adição que dará no total de 50 figurinhas dentro do seu álbum. Um ponto muito interessante que nós temos que trazer aqui, normalmente nós fazemos as operações e alguns elementos a gente não tem, não dá a devida atenção para eles, mas precisamos informar. Então, nessa operação 3 mais 9, os termos da adição, o número 6, ele tem o nome de parcela, o número 3 também tem o nome de parcela e o número 9, que é o nosso resultado, na adição ele vai apresentar como soma ou total. Esses são os termos da adição. A adição também, ela traz as suas propriedades, que é um ponto que eu quero trazer com vocês aqui, porque normalmente quando nós estamos fazendo as operações, a gente não dá conta de alguns termos, Então vamos lá. O primeiro propriedade é a comutatividade. O que ela traz para mim? Se eu mudar alguma parcela da adição, o resultado ele não vai alterar. Se eu mudar, por exemplo, aqui, 7 mais 3, eu tenho o resultado 10. Alterando as parcelas de posição, coloquei o 3 na frente. Olha, ele está aqui nessa operação. Aqui ele está na frente. 7 mais
3 mais 7, eu tenho o resultado 10. Então, não altero o resultado fazendo a troca das parcelas. Um outro exemplo que eu trouxe para vocês é 5 mais 4, 9. 4 mais 5, 9. Eu fiz a alteração das parcelas, mas o resultado final não alterou. Então, a gente chama essa propriedade de comutatividade. A próxima propriedade é de associação. Vamos olhar o significado. As parcelas numa adição podem ser somadas de maneira diferentes e o resultado não se altera. Então, aqui nós temos o princípio da expressão numérica. Vamos resolver aqui, ó, 5 mais 2 entre parênteses mais 6, que dá o resultado 13. Vamos conferir se é mesmo? 5 mais 2, 7. Resolvemos primeiro no parênteses. Mais 6, 7 mais 6 é igual a 13. Nota que no outro exemplo, nós temos o parênteses 2 mais 6, diferentemente daqui. Nós fizemos o quê? Uma alteração, né, na própria forma de resolver, mas não mudou o resultado. Princípio da expressão numérica. Vamos resolver o que está no parênteses primeiro. 2 mais 6, 8. 5 mais 8, nós temos o resultado de 13. Então, essa propriedade é de associação. A próxima propriedade é do elemento neutro. O elemento neutro é o número 0. Então, se eu pegar qualquer número e somar com o 0, nós vamos ter o próprio número como resultado. Então, essa é a propriedade do elemento neutro. Observe aqui no exemplo. 0 mais 7, eu continuo tendo o resultado 7. 2 mais 0, eu continuo tendo o resultado 2. 4 mais 0, tenho o resultado 4. 10 mais 0, eu continuo tendo o resultado 10. Então, observe para você ver, o elemento neutro serve para somar, mas continua com o próprio resultado, o próprio número. Se eu somar, por exemplo, 15 mais 0 vai dar 15, 1000 mais 0 vai dar 1000. Então, qualquer outro número que você somar com o elemento neutro, que é o 0, nós teremos o próprio número. E a próxima propriedade se chama fechamento. Essa propriedade é quando adicionamos 2 ou mais números naturais e o resultado sempre será um número natural. Observe aqui no exemplo, nós temos 8 mais 6 igual a 14. Todos esses números são números naturais. Observe, 8 é um número natural, 6 é um número natural, 14 é um número natural. Faça um exemplo, professor, que não seja de um número natural, que não se enquadra no propriedade de fechamento. Por exemplo, se eu somar 8 mais 1,25. Por que eu não posso chamar essa soma de propriedade de fechamento? Pois nós temos aqui um número decimal, ele não está dentro da classe dos números naturais. Por isso a gente fala que a propriedade de fechamento é quando a soma de dois números naturais resulta em um outro número natural. Agora eu quero trazer para vocês no dia a dia da escola, que seria o cálculo da adição. Mas vou entrar aqui com outras informações também. E aqui você pode, talvez, quando eu passar essas informações, falar assim, olha, minha professora já me passou, mas de uma forma diferente. Por quê? Porque quando nós tratamos de adição, subtração, todas as operações, né, em si da matemática, nós podemos chegar em várias outras possibilidades em um único resultado. Então, nem sempre a mesma forma de ensinar é o que o aluno vai captar. Então, nós precisamos aprender várias formas diferentes. Então, aqui nós temos o cálculo da adição. O número 1064 mais 334. Qual é o primeiro passo? Nós falamos que é armar a operação. E aqui eu trouxe para vocês o quadro QVL. Lembra que é muito importante nós, desde a base, constituir, fundamentalizar essa questão das ordens. Por quê? Quando eu faço a operação, armo a operação, eu tenho que operar as unidades, depois as dezenas, depois as centenas, unidade milhar e assim por diante. Então é muito importante que nós tenhamos bem fixo na cabeça a questão das ordens.
Então lá, eu fiz a armação dentro do quadro QVL, 1064 mais 334, cada número na sua ordem. Fora do quadro QVL, como nós fazemos na escola, é desta forma, 1064 mais 334. E daí nós fazemos o quê? A operação. É importante ter isso na cabeça. Cada ordem no seu lugar. Eu não posso, por exemplo, colocar, se fosse 334, começar aqui o 4 na dezena. O resultado seria diferente do resultado verdadeiro. Então vamos lá. O segundo passo, qual é? É justamente fazer a operação. Eu preciso de operar primeiro as unidades, depois eu vou operando as dezenas, depois as centenas e depois a unidade de milhar, tendo o resultado 1398. E aqui uma informação muito importante é que essa é a operação da adição que não tem reserva. Observe aqui que nós não precisamos elevar um outro número em cima do outro, de uma outra ordem, para a gente ter o resultado. E eu vou explicar agora como se faz a operação com reserva. Na operação com reserva existe uma informação que eu acho, no momento agora, ser um pouquinho mais pesado para passar para vocês. Mas eu vou tentar trazer com a forma mais clara possível para que vocês entendam que como a gente sobe um número para uma outra ordem para somar. Então, olha só, eu tenho aqui 397 mais 214. Qual é o primeiro passo? Fazer a armação. Então, trouxe novamente aqui centena e dezena e unidade para que cada número ocupe a sua ordem. Então, vamos lá. Aqui eu vou fazer de uma forma errada para te explicar. Então, vamos lá. 7 mais 4 dá o quê? 11. O que nós normalmente faríamos? Subiríamos 1, mas vamos fazer de uma forma diferente para te explicar. 11. Vamos somar só as ordens. Ordem das dezenas. 9 mais 1, 10. E 3 mais 2, aqui na centena, nós temos o resultado de 5. Sabemos que aqui não é o resultado correto. Mas por que eu trouxe aqui para vocês dessa forma? Porque cada ordem, na hora de operar, não pode ocupar um número com 2 algarismos. Olha só, eu tenho o número 11. 11 é um número formado por 2 algarismos. O número 1 é um algarismo, o número 1 é um outro algarismo. Então, não pode ficar um número com 2 algarismos na mesma ordem. Mesma coisa aqui do 10. Né? Se fôssemos fazer na forma normal, iríamos fazer como? Deixar o 10 e subir o 1 para somar. Por isso que eu trouxe dessa forma. Não pode ficar um número com 2 algarismos na mesma ordem. Então, vamos fazer aqui da forma correta, como a gente deveria fazer normal. 7 mais 4, 11. Vamos colocar aqui, ó. Deu 11, né? Então, o que nós fazemos? Deixamos o número 1 da unidade e vamos subir o 1 aqui da dezena para a dezena para somar. Agora, fazemos toda a soma da dezena. 1 mais 9, 10. 10 mais 1, 11 também. Vamos colocar aqui, 11. Vamos deixar o 1 da unidade e vamos subir o 1 da dezena aqui na centena para somar. 1 mais 3, 4. 4 mais 2, 6. Chegamos ao resultado verdadeiro, 611. Esta é a operação com reserva, ou também adição com agrupamentos. E essas informações foram para a adição, a operação de adição. Na próxima aula falaremos sobre a subtração e espero que vocês tenham gostado para que possivelmente vocês consigam realizar todas as atividades que estão na plataforma. E para acessar nossa plataforma SMED GV, basta apontar a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela e se inscreva em nosso canal no YouTube SMED GV. Um abraço e até a próxima aula!